Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Tudo por Jesus. Que alegria! Podemos assentar um pouquinho, meus irmãos? O Senhor tem uma palavra clara e firme para cada um de nós. É uma das pregações, certamente, com o tema central do nosso Crescer 2024. Ontem, trabalhei com vocês a importância da adoração. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Trabalhamos o altar da nossa casa, o agradecer pela desgraça, para que o milagre também aconteça. Na Santa Missa, o Senhor nos trouxe uma outra palavra: como alcançar a cura através da adoração. Aquele homem se aproxima, aquele homem se ajoelha e ele apresenta ao Senhor: se tu queres, e por causa disso ele foi abençoado. Nesta minha terceira pregação e a última do Crescer, terminando, eu já devo voltar para Minas Gerais, nós vamos trabalhar: vós sois luz do mundo. A minha família é luz do mundo. Vamos repetir isso? A minha família. Diga para quem está do seu lado: você é luz do mundo. Você é sal da terra. Você é fermento na massa. Meus irmãos, preste atenção. Nós temos na Sagrada Escritura algumas frases do Senhor que são condicionais, ou seja, ela pode ou não existir. Entre tantas, cito uma que todos vocês conhecem: se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Preste atenção nesta palavra: se alguém quer me seguir. Quando Jesus diz se, você pode seguir e você pode não seguir. Você pode carregar a cruz ou você pode não carregá-la. Mas quando o assunto é luz, família, luz do mundo, não há aí um pensamento condicional. Nós temos aí um imperativo: vós sois. O Senhor não está dizendo: se você quiser, você pode ser luz. Se você fizer isso ou aquilo, você... Não. Vós sois, vós sois. E se o Senhor diz que nós somos, quem somos nós para dizer o contrário? Eu sou luz do mundo. Eu devo ser luz na minha casa, luz nos ambientes onde estou. A minha família é chamada a ser luz. Ela tem esta vocação, vocare, este chamado de ser luz. A questão então não é se você é ou não luz, porque o Senhor disse: vós sois. A questão é onde você está, onde a sua luz está. Ela está debaixo da mesa? Ela está debaixo de uma cesta? Ela está debaixo de um balde? Ou ela está no alto para iluminar a todos, a começar da sua casa? Então hoje nós precisamos deixar que a nossa luz se expanda. Se você presta atenção, a sua vida, como a minha vida de padre, é igual um avião, certo? O avião, ele não nasceu para ficar andando aqui embaixo. Aqui embaixo é pouquinho, ele só faz um taxiamento. Ele nasceu para voar. E um avião que não voa, ele perde a sua essência. Não sei se você tem o costume, eu que viajo bastante, todo o aeroporto nós vemos aviões abandonados. Avião sujo, pneu furado, cheio de ferrugem, porque ele deixou de voar. Nós nascemos para as coisas do alto e devemos buscar as coisas do alto. Mas se a nossa vida é igual ao avião, guarde uma coisa:
Você só vira notícia na boca de muita gente quando você cai. A nossa vida é igual avião, só vira notícia quando cai. Quantos aviões estão voando hoje pelo Brasil? Quantos aviões decolam por dia no aeroporto de Guarulhos, aeroporto também internacional? Lá em Minas Gerais, o grande aeroporto de Confins, é uma decolagem atrás da outra, ninguém dá notícia. Mas deixa um avião daquele cair para você ver, vira manchete nacional. Então você precisa, muito agradecido, muito obrigado, Deus abençoe. Você precisa aprender uma coisa: se você estiver ouvindo as pessoas que ficam do seu lado falando na sua orelha, e muitas vezes as nossas piores críticas, elas não vêm da rua, elas vêm de casa, porque a nossa família pode ser um degrau para a nossa santidade, mas pode ser uma rasteira diária. Então não preste atenção nas suas quedas, que se você prestar atenção nas vezes que você decolou muito mais do que você caiu. Só que as pessoas querem provar para você que você nasceu para cair, que você não vai voar, que você nasceu para as coisas de baixo, que você não nasceu para ser uma águia. Lembra da historinha de ontem? A águia, a tartaruga? As pessoas querem que você seja uma galinha. Eu não sei se você tem essa expressão aqui na Paraíba, mas lá em Minas, quando uma coisa não vai dar muita coisa, nada, a gente usa a expressão assim: ixi, isso aí é voo de galinha. A gente usa muito essa expressão lá. Isso aí é voo de galinha. O que significa voo de galinha? Pega uma galinha e joga, ela vai e já cai aqui, ó. Ela não voa longa distância. Então você não nasceu para ter um voo de galinha, você nasceu para ter um voo de águia, buscar as coisas do alto. E o que significa isso? Eu preciso ser luz, e eu não posso ter vergonha de brilhar, eu não posso ter vergonha de testemunhar o Senhor. Então quem está aí com a sua Bíblia, o texto que nós vamos trabalhar se está em Mateus 5, do 14 ao 15. Quem tem a Bíblia em mãos pode pegar para a gente ler junto. Mateus 5, 14 a 16. Vós sois a luz do mundo. Diga: eu sou luz do mundo. Eu nasci para iluminar. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que estão naquela casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém? Vamos orar. Deus eterno e todo-poderoso, nós assumimos e recebemos esta palavra. Trabalha, Senhor, no meu coração, para que eu possa realizar no meu dia a dia esta tua proposta de ser luz do mundo. Ilumina a minha família, ilumina a minha vida, a minha mente, o meu coração. Dai-me, Senhor, o teu Espírito Santo, para que eu não abra mão desta missão, num mundo que é regido pelas forças das trevas, que eu possa iluminar com a tua luz, que eu possa levar a tua palavra, que eu seja um sinal da tua presença. Que esta palavra que acabamos de ouvir possa gerar no meu coração sinceros frutos de conversão, e que a minha vida e tudo aquilo que eu falar, que eu fizer, seja para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém? Meus irmãos, desconfie
de quem fala para você que Bíblia é fácil. Bíblia é fácil, Bíblia é simples, Bíblia é difícil. Mas não é difícil na questão que a gente não entende, é na questão que você tem que puxar da leitura o que não está escrito na leitura, ir ao sentido do texto, ao contexto do texto. Eu acabei de ler para vocês: vós sois luz do mundo. Eu sou luz do mundo. Repita mais uma vez: eu, água mole em pedra dura. Então você vai repetir: eu sou luz do mundo, até que seu coração acredite. Eu nasci para iluminar. Mas quando você vai à Bíblia e você lê: vós sois luz do mundo, tem gente que entende lâmpada. Não. Lâmpada é uma coisa, luz é outra. Você não é uma lâmpada, você é chamado a ser luz. Então eu preciso perguntar para a Bíblia: o que significa luz na Sagrada Escritura? Quando Jesus olhou para aquelas pessoas, e hoje Ele olha para você, Ele olha para mim, e Jesus vai dizer: vós sois luz. O que a gente entende? Uai, padre, brilhar? Eu não sou vagalume. Vagalume fica brilhando, né? Bumbum dele acende. Ninguém aqui é um vagalume. Eu nunca vi ninguém brilhando por aí, a não ser Jesus no alto do monte lá, que Ele transfigurou. Mas ninguém brilha. Então, padre, o que significa luz na Sagrada Escritura? Quem está anotando aí, anote, que é muito importante. Há muita gente que fala, mas não explica o que a Bíblia entende como luz. E para você entender aonde eu quero chegar com esta pregação, você precisa entender na Bíblia o que é luz. São 5 significados. Primeiro, luz significa verdade. Repita comigo: luz é verdade. Luz é verdade. Mentira são trevas. Então diga comigo: eu sou filho da luz. Eu não sou filho das trevas. Como que eu sei? Olhando o que sai da sua boca. Uma boca mentirosa, ela é filha de um coração que está em trevas. Uma boca verdadeira, ela é filha de um coração que está iluminado. Um coração iluminado, ele preza pela verdade. Um coração que está em trevas, ele preza pela mentira. Jesus é a verdade. Quem é o pai da mentira? É o diabo. Então, quando você fala a verdade, você está debaixo das mãos de Deus. Quando você escolhe falar a mentira, você está agradando as trevas, e quem aplaude é o diabo. Meus irmãos, não tenha uma vida de mentira. Você nasceu para ter uma vida de verdade. Então alimente a verdade dentro de você, e você será uma pessoa iluminada. A Bíblia diz a esse respeito em 1 João 1:5 e seguintes: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês: Deus é luz. Repita: Deus, pode ser melhor, Deus, nele não há treva alguma. Se afirmamos que estamos em comunhão com Deus, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Vocês assistem muito aqui a TV Evangelizar. Quando eu celebro lá em Guadalupe, em Curitiba, nós temos a devoção de Jesus das Santas Chagas, e nós clamamos que o sangue de Jesus me purifique, que o sangue do Senhor me perdoe. Mas não se engane,
Se você anda como os filhos das trevas e você tem uma vida de pecado, o sangue de Cristo não tem como alcançar você. Você precisa viver na verdade, para que a verdade atraia a luz e para que a luz atraia a purificação do sangue de Jesus. Amém? Então não queira viver uma mentira. Hoje em dia as pessoas mentem demais. Coisas simples a gente mente, o que tirar coisas grandes. Então aprenda isso. A mentira atrai para a sua vida as trevas. A verdade atrai para a sua vida a luz. Eu não nasci de batina, né? Quer dizer, eu não nasci padre, não. E eu prestava atenção como que falar mentira é mais fácil que falar verdade. Porque a mentira evita problema. Eu chegava atrasado num lugar, Cris, você atrasou, aí eu perdi o ônibus. Mentira, eu dormia mais. Até hoje como padre, tem uma reunião 7h30, eu chego 7h45. Padre, só atrasou um pouquinho. Nossa, eu passei no hospital. Mentira. Aí eu comecei a falar verdade. Gente, vocês me desculpem, eu não sou muito pontual não. Eu tenho uma dificuldade com o relógio. Eu fui tomar banho agora e atrasei um pouquinho, mas vamos fazer a reunião. Como que a verdade, ela atrai coisas boas para a sua vida? Porque a verdade, ela pode desagradar aos homens, mas ela agrada a Deus. A mentira, ela pode agradar os homens, mas ela desagrada a Deus. Aí você tem que escolher: eu quero agradar quem? Os homens ou a Deus? Eu quero estar de bem com meu marido ou com Deus? Eu quero estar de bem com meu patrão ou com Deus? Eu quero ser abençoado pelas pessoas ou por Deus? Por Deus, Padre. Então arranque da sua vida a mentira, porque a mentira, ela atrai para a nossa vida as trevas. E se você quer ter na sua vida a luz de Deus, paute a sua vida pela verdade. Conhecereis a verdade? Amém. Segundo, luz significa pureza. Qual é o primeiro significado de luz? Verdade. Qual é o segundo? Então quando Jesus diz, vós sois luz do mundo, Ele está falando, fale a verdade. Segundo, pureza. Para que você possa resplandecer a glória de Deus na sua vida, você tem que procurar um coração puro. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a... Quem aqui quer ver Deus depois da sua morte? Se você não quiser ver Deus, meu filho, você vai ver o capeta. Aí é só no ó. Queima de um lado, queima do outro. Não, Padre, eu quero ver a Deus. Então busque a pureza de coração. Oi, olha para cá. Busque a pureza no seu celular. Não vou nem dar exemplo que vocês não são bobos. O que vocês não são, são bobos. Vocês estão entendendo muito bem o que eu estou aqui dizendo. Busque a pureza no seu celular. Cuidado com o que entra no seu celular, porque ele entra no celular, ele entra nos seus olhos, ele configura a sua mente, ele estraga o coração e ele putrefa as suas atitudes. A sua vida, ela é pautada por aquilo que entra pelos seus olhos e pelos seus ouvidos. Pureza de celular, pureza de internet, pureza no namoro, pureza na sua vida espiritual. A pureza agrada a Deus. E a pessoa que é pura, que é a mesma coisa, buscando a santidade, ela haverá de brilhar. 1 João 1,7. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Vocês conhecem aquela parábola de Jesus, a moeda perdida? A mulher tinha 10 moedas, ela perde uma. O que ela faz?
ela, olha aqui, acende a lamparina, ela varre a casa e ela encontra a moeda. Luz significa você acender a lâmpada e tirar a sujeira, tirar a impureza. Então ela vai varrer a casa com a luz até que ela encontra a moeda perdida. E a minha pergunta é, meus irmãos, qual a moeda que você perdeu? Talvez não seja uma moeda de R$1, seja a sua moeda da fé, a moeda do amor, a moeda do perdão. Você era uma pessoa tão forte, você hoje está um bagaço, você não dá conta de mais nada, e você dava conta de muita coisa. Você que era uma pessoa tão alegre, aonde você chegava, todo mundo, chegou alegria. Você perdeu essa moeda, então uma pessoa triste, não se cuida mais, cheia de dor física. Acende a lâmpada, varre a sujeira da sua vida, tira a impureza, e você achará novamente esta moeda. Você achará novamente esta moeda. Quando eu estava no 4º ano de teologia, o último ano para ordenar padre, eu achei que eu tinha perdido a moeda da vocação. Eu não sabia se eu queria ordenar ou não queria, ficava chorando no seminário, não estudava direito. Foi até então que um dia, quem já me acompanha há muito tempo, já escutou esse testemunho meu, eu chorando, falei, não, estou quase indo embora, estou quase largando esse negócio aqui. E eu fui na igreja de São José, Belo Horizonte, Avenida Afonso Pena, uma bela igreja que tem lá. E foi ali que eu descobri como a gente não deve ser católico. Isso tem 20 anos atrás. Nossa Senhora, hein? Padre, ficamos velho. 20 anos atrás. Eu entrei na igreja de São José, lembro como se fosse hoje. Eu chorava de pingar onde se ajoelha no banco. Muita gente na igreja, não teve uma boa alma que chegou e perguntou: o que o senhor tem, moço? O que o senhor está chorando? Aí eu chorava. Aí veio na minha cabeça assim: já que aqui na igreja você não está encontrando resposta, vai aliviar sua mente no Shopping Cidade, ver um filme. É um shopping que a gente vai muito em BH, os seminaristas, porque tem um ônibus que para no seminário. Aí eu estava subindo para ir para o shopping assistir um filme e chorando. Aí eu atravessei a rua. Quando eu estou subindo para o shopping, veio uma mulher: moço. Aí eu, né? O que foi? Será que eu podia fazer uma oração para o senhor? O senhor está muito triste. Pode. Ela pegou na minha mão e me puxou. Eu olhei assim, e escrito Igreja Metodista. Eu falei: seja tudo pelo amor de Deus. Ela não me conhecia, ela não me perguntou nada, nem a religião que eu era. Ela me colocou no último banco da igreja. Eu lembro da igreja até hoje, muitas cadeiras vermelhas, um púlpito e uma cadeira do pastor, né? A igreja era isso. Eu fechei os olhos e a oração dela, sem ela me conhecer, falava sobre ter perseverança no chamado de Deus, não desistir daquilo que Deus queria para mim. Terminado aquela oração, eu abracei aquela mulher, era uma obreira, agradeci a ela pela prece. Ela não sabe, porque ela é de uma igreja protestante, mas naquele dia ela deu de presente para a igreja católica um padre, porque foi ela que salvou a minha vocação. Foi a oração dessa mulher que me fez voltar àquela alegria de servir a Deus. Alegria porque eu fui padre, tristeza, e muita tristeza, porque se eu não fosse seminarista, a igreja tinha perdido mais uma ovelha. A importância da nossa igreja acolher as pessoas, rezar pelas pessoas, orar pelas pessoas, profetizar bênção para as pessoas. Eu digo, aquela mulher na minha vida, ela foi luz. Olha como que é ser luz na vida de hoje. Então nós temos que aprender a julgar menos e rezar mais pelas pessoas, pedindo o dom da conversão, o dom da efusão do Espírito, e Deus realizará. Então o segundo significado de luz é pureza. E o primeiro? Verdade. Vamos para o terceiro: vida.
vida. 1 João 1:5. No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Vida é luz, luz é verdade, luz é pureza, e quem tem uma vida de verdade e pureza, ela alcança a luz. Então, meus caros, procure ter uma vida que agrade a Deus. Não vá dormir, atenção que o padre está explicando, não vá dormir e não permita que você durma sem fazer todos os dias o exame de consciência. Eu já fiz curso de psicologia positiva, neurociência, inteligência emocional, programação neurolinguística. Todas essas áreas têm a revisão da vida antes de dormir. Tem outros nomes, um chama diário de bordo, outro chama lista do dia, bênçãos diárias, revisões de atitude, RPP, roteiro para a prática. No final a igreja tem isso lá do século I. Não durma sem pensar na sua vida. Eu vou dormir agora. 2 perguntas: o que foi bom hoje? Onde que eu vi a ação de Deus na minha vida? Segundo, o que não foi bom hoje? O que eu vou melhorar amanhã? Qual a pessoa que eu não fui hoje, que eu quero ser amanhã? Qual o padre que eu não fui hoje, que eu quero ser amanhã? Qual o marido, a mulher, o filho que eu não fui hoje, mas em nome de Jesus eu vou ser amanhã? Se não tem exame de consciência, você perde a consciência da vida. Você vai dormindo, acordando, e ninguém vê que a coisa está piorando, porque você não faz um balanço. Então, luz significa verdade, luz significa pureza, luz significa vida. Não durma sem fazer o balanço da sua vida. Quarto, luz significa direção. Repita: luz significa direção. A tua palavra ilumina os meus passos, é luz que clareia o meu caminho. Salmo 119, 105. De vez em quando a gente passa uns apertos no avião, né? Claro que o avião não vai cair, em nome de Jesus, mas a gente passa certos apertos. Eu indo na última vez agora para Curitiba, eu não passei aperto não, passei foi raiva mesmo. Eu fui no avião da Azul, eles entregam uma balinha, é uma bala de gelatina, gente, aviãozinho, eu gosto. O senhor aceita? Eu falei: aceito, ainda é aqui. Um dia eu conheci, a aeromoça me conheceu, sabe? Falei com ela assim: por favor, você me arruma 2, uma para mim e uma para o meu sobrinho. Sim, padre. Quando ela falou padre, eu vi que ela conheceu, né? Aí eu peguei 2. Quando eu estou descendo do avião, eu falei assim: padre, uma lembrancinha para o senhor. Eu peguei um pacotinho, quando eu abri no hotel, meu filho, 30 pacotinhos da Azul. Eu falei: uhul, me dê, papai! Aí eu fiz as pregações e voltei para Minas. Final da história, esqueci o pacotinho no hotel, não adiantou nada. Meu sobrinho: cadê o aviãozinho? Tinho. Falei: ficou em Curitiba, bem. Depois o Tinho arruma. Mas um dia eu fui comer um aviãozinho, sabe? Eu fui abrir o pacote, estava meio duro. A hora que eu abri o pacote, assim, estourou e caiu um aviãozinho no corredor. Não estava como eu ir lá pegar. Comi, e o menininho do lado assim para mim, ó. E eu fiz para ele assim, ó. Aí ele escondeu assim, aí só ficava assim para mim, da mãe dele, ó. Você é criança, né? Aí veio uma aeromoça. A aeromoça foi passando, elas são elegantes, né? A aeromoça foi passando, aí... ó, caiu um aviãozinho. Fiquei calado. Hora que eu olho, o menino para a aeromoça assim, ó. Aí eu fiz pro menino assim. Aí, o resto da viagem, ele ficou escondendo, sabe? Mas um voo que eu peguei, uma tempestade caindo em Confins, o avião ele arremeteu. Sabe o que arremeteu, né? Ele vai descendo, você acha que ele vai pousar, ele
desceu, ele sobe de novo. Quer dizer, não deu para pousar. Aí o coração dispara, fala, ai meu Deus do céu. Aí ele deu um balão assim, ó, porque o vento estava contrário. Ele foi pousar de cá e tinha que pousar de cá. Então ele subiu, rodou e eu estava na janela. Ele rodou, eu falei, ô glória! Aí, e eu vi à noite a pista, linda, toda iluminada, umas setas amarelas assim, ó, tudo falando para o piloto assim, é aqui, é aqui. Então o piloto colocou o bico do avião e foi só pousar o avião. Luz é direção. Uma pessoa sem fé é um avião no alto, sem luz na pista. Onde que eu vou pousar? Onde que eu construo a minha vida? Onde que eu encontro verdade? Então são pessoas perdidas. Então a luz me dá direcionamento. Quem aí é bom motorista? Uma estrada quando tem reforma, tem luz. Ela vai fazendo essa seta, ó. Fala, opa, deixa eu virar. Aqui não tem, mas a luz aí, alerta. Quem já foi na praia e visitou algum farol? O que é o farol? É uma luz que vai dando direcionamento para o navio. Aqui você pode vir. Aqui tem rocha, aqui tem areia. Venha no meio. Luz na nossa vida é direcionamento. Deus quer direcionar a minha vida. Um dia perguntaram para um senhor que não tem muita religião, mas que se converteu. Quando uma pessoa se converte, ela fica toda entusiasmada, né? Quem é Deus para você? Ele vai dizer, Deus é meu GPS. Todo mundo, como assim GPS? Eu estou aqui embaixo, está tudo congestionado, mas Deus lá de cima, Ele vê os caminhos livres e Ele vai me guiando. Essa é a função do GPS. Deixa Deus guiar a sua vida, que você chegará a lugares mais longes, melhores e abençoados. Amém? E por último, luz, repita, é verdade, pureza, vida, direção e por último, alerta. Luz é alerta. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será iluminado. Mas se a luz que há em ti forem trevas, quão grandes serão as tuas trevas? Então eu sou chamado a ser também um alerta para as pessoas. As pessoas podem não te escutar, mas você precisa alertá-las. Olha, eu te amo muito, eu estou falando isso para que você não se perca. Este seu caminho não vai terminar bem, e essa sua jornada não vai terminar bem. Me deixa, eu não te pedi a opinião. Fala, olha, eu estou fazendo a minha parte, porque eu sou luz e eu quero alertar você. Você não aceita alerta, é só para quando acontecer, você não falar que eu não te falei. Eu estou te falando. Nós precisamos alertar as pessoas dos caminhos errados que elas estão e ter uma autoconsciência do caminho errado que eu estou. Meu irmão, guarde uma coisa: se você pega uma estrada contrária ao seu destino, você não chegará ao lugar que você deseja. A vergonha não é mudar a rota, a vergonha é errar o fim. Quantas pessoas terminam a vida e perdem a salvação? Porque não houve quem corrigisse a rota. E quando eu digo que eu sou luz do mundo, eu estou olhando para Jesus. Ele disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Como é que eu vou me tornando luz? À medida que eu me torno íntimo de Jesus. O dia tem 24 horas. Quanto tempo você reserva para a oração? Quanto tempo você tem para ler a Bíblia? Para rezar um terço, um livro de espiritualidade? Talvez você não tenha muito tempo no relógio. É o tempo cronológico, vem de Cronos. É um deus grego, onde ele ia engravidando as mulheres davam à luz o nenê, ele vinha e comia o nenê. Ou seja, esse deus grego é uma mitologia para mostrar que o tempo cronológico nos come, nos devora, nos envelhece. Mas há um outro tempo,
é o tempo cairótico, é o tempo de Deus, é o tempo que não é tempo. Este tempo que você tem que aprender na sua vida. Um minuto com Deus vale mais que 1000 anos longe da sua presença. É o tempo de qualidade, o tempo do Senhor na sua vida. Espero que todos aqui sejam dizimistas lá na sua paróquia, mas Deus não quer apenas o dízimo da sua carteira. Deus deu o dízimo do seu tempo. Ele quer você sendo um adorador em espírito e em verdade, para que você possa dizer: eu sou luz do mundo. Há um texto interessante, eu não vou ler aqui, mas você pode ler depois. Está lá no livro de Juízes 7, 16 e seguintes. É o Gideão. Gideão, quando ele vai conquistar uma batalha, Deus disse para ele: leve 300 homens, não leva esse exército todo não, vai dar ruim, só 300, divida em, atenção, divida em 3 grupos de 100, vocês não vão precisar lutar, cada um vai levar um vaso de barro com fogo dentro, e vocês vão chegar caladinho. Hora que estiver os 100 de cá, 100 de lá e 100 de cá, Gideão vai levantar a espada. Quando Gideão levantar a espada, vocês vão gritar assim: para a honra de Deus e de Gideão. Vocês pegam o vaso e jogam o vaso no chão. Aquele vaso vai quebrar, a luz vai sair, vocês começam a bater a espada um no outro e vai gritando: pela honra de Deus e de Gideão, e deixa que eu faça o resto. E aqueles homens acreditaram. Meus irmãos, olha para o padre aqui. São Paulo vai dizer: nós trazemos este tesouro em vaso de barro. Qual tesouro? Luz do mundo, o vaso. Tem a hora, você tem que guardar aquele vaso, mas quando chega a hora da batalha, meus irmãos, você pega o vaso, você escaca o vaso no chão, para a sua luz aparecer, e você grita: para a honra de Deus e da minha família, para a honra de Deus e do meu casamento, para a honra de Deus e a salvação dos meus filhos. E Deus vai dizer nessa hora: daqui para frente é comigo. E o que o texto vai dizer? Aqueles outros homens acordaram desgovernados e começaram a lutar entre eles dentro do castelo. Houve um massacre e os soldados de Gideão nem lutar necessitavam. Ou seja, a luz que está no seu coração, ela precisa vir para fora. Você precisa aceitar que você nasceu para brilhar, e você precisa ter a santidade e a sabedoria de Maria, e não ser curioso como Eva, não ser atrevido como Eva. Eva caiu na lábia da serpente porque ela conversou com o diabo. A primeira coisa que aprendemos quando estamos no estudo para sermos exorcistas, para fazermos libertação, cura e libertação, é a regra número 1 para todo exorcista: não converse com o demônio. Entre no quarto, ateste a possessão e leia o ritual. Deixa o diabo falar o que ele quiser, não converse com ele, porque ele é menos esperto que Deus, mas ele é mais esperto que você. Eva se deixou levar pela lábia, Maria não. Maria não conversa com uma serpente, Maria conversa com um arcanjo, e ela é abençoada. E as serpentes do mundo, elas querem destruir a sua vida, elas querem destruir você. E como que a gente vence as serpentes do mundo? Olhando para aquele que está no alto da madeira. Assim como os homens de Moisés eram picados pela serpente, olhavam para a serpente de bronze e eram curados, nós precisamos contemplar mais a cruz. Levante a mão para o padre ver. Quem tem em casa um crucifixo? Amém. Precisamos não apenas ter, mas contemplar. Muitos aqui acompanham quando eu vou lá no Hesed, né? Rezar com as irmãs. Temos uma cruz nas mãos, porque a cruz é o sinal da proteção de Deus. Existe uma história que diz que tinha um vagalume voando e uma serpente queria comê-lo.
O vagalume deu no pé e a serpente atrás, e o vagalume voando e a serpente atrás. O vagalume cansou e pousou. A hora que a serpente chegou, ele disse: espera aí, eu sei que você vai me comer, eu não tenho força para voar mais não, mas eu posso te fazer 3 perguntas? A serpente: pode. Eu faço parte da sua cadeia alimentar? A serpente: não. Eu te fiz algum mal para você querer me matar? A serpente: não. E o vagalume faz a última pergunta: então por que você quer acabar com a minha vida? E a serpente respondeu: porque eu não te suporto ver brilhar. O mal não suporta ver você brilhar. As pessoas invejosas não suportam ver você pregar. Os seus inimigos não suportam ver você adorar. Não suportam ver você falando a verdade. Não suportam ver você pregando a pureza. Hoje em dia as coisas estão trocadas. Entrou no lugar que eu estava uma moça de manguinha, com um babadinho, deve ser de alguma comunidade, não sei, mas com uma saia lá perto da canela. As pessoas olharam com estranheza: ah, essa menina vai ser irmã? Por que a saia é tão comprida? Aí entrou uma piriguete, quase pelada. Ninguém achou estranho. Então olhe, meus irmãos, o que era para ser estranho, hoje é aplaudido. O que era para ser elogiado, hoje é questionado. O mundo não quer ver você brilhar. Mas aí Jesus entra na história e vai dizer: não se pode esconder uma cidade em cima de um monte. Como que você esconde uma cidade em cima do monte? Todo mundo vê. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles, vendo as vossas boas obras, glorifiquem a Deus que está nos céus. Deus quer glorificar a sua vida, fazendo com que você tenha um brilho, e um brilho intenso. E aqui, meus irmãos, precisamos entender uma coisa. Há 2000 anos atrás, como era essa lamparina? Como era essa luz que se coloca no candelabro para iluminar a família? Era um utensílio de barro. Se colocava o azeite, tinha um pavio tipo lamparina, ali acendia. Então nós precisamos entender: se eu sou hoje luz, se eu sou chamado a ser essa lamparina, essa lâmpada, o que ela tinha que eu preciso ter? Primeiro, é preciso ter a estrutura de barro. Esta estrutura simboliza o meu coração, simboliza a minha vida. O azeite que eu coloco é o alimento para que a luz não se apague. É a oração, é a missa, é a meditação. Quanto mais azeite você coloca, mais fogo você terá. A chama é a fé, é o amor, é a presença do Espírito Santo na sua vida. Mas há um personagem que a gente não pode esquecer dele. É chamado do velador. Existia no templo de Salomão, e hoje nas nossas igrejas, quando você entrar numa igreja e tiver uma lâmpada do sacrário, uma luzinha vermelha, é sinal que ali tem o Santíssimo Sacramento. Hoje a luz é elétrica, aquilo é uma lâmpada, a lâmpada fica fumegando. Mas quando era um fogo de verdade, um dos ofícios que tinha era o velador. O que o velador fazia? Ele ficava olhando para que a luz não apagasse. A luz ficou fraca, ele ia, colocava azeite, ele ia e aumentava o pavio. É por causa do velador que a luz não se apaga. Repita comigo: Senhor, eu quero ser um velador dentro da minha família, na minha casa, no meu casamento, na minha caminhada de santidade. O velador, ele não cochila. O velador, ele não dorme. O velador, ele está atento. Ele está atento. Onde existe um velador, existe a cura de uma família. Onde não existe um velador, aquela chama se acaba. E aquilo que começou tão bem, termina de maneira trágica. Aí, ao invés de ser uma casa que ilumina,
é uma casa que faz rir, é uma casa de crítica, é uma casa de zombaria. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero, Rua dos Bobos, número 0. É a sua casa essa? Ô padre, eu entro lá em casa, tem chão, tem parede, tem rede, mas não tem amor. Tem internet, mas não tem conexão entre as pessoas. Tem uma televisão de 49 polegadas, mas ninguém coloca o polegar para abraçar, para saudar. Era uma casa que não tinha nada. É uma família de bobo, e a nota de Deus para você é 0. Então nós precisamos mudar essa história, nos tornando luzes dentro da nossa casa. A verdade, a pureza, a vida, a direção, o alerta, Deus está pedindo isso para todos nós. Ontem, quando eu fui deitar, eu lembrei dessa canção, A Casa Encantada, a casa dos bobos, né? Não tinha nada, não tem chão, não tem parede, não tem nem onde você fazer xixi, nem teto tem. Aí eu fui, pensei e falei assim, olha, eu vou mudar a musiquinha. Aí me veio a ideia, olha aqui, acho que ficou melhor. Não sei se você vai concordar. A musiquinha nova ficou mais ou menos assim, ó. A família que você era é a família que não tinha nada. A família que vai sair do crescer é outra família. Olha a diferença. Era uma casa abençoada, tinha Jesus, não faltava nada. Ninguém negava a dar perdão, porque a Bíblia está no coração. Ninguém queria se afastar, porque o amor estava no lugar. Ninguém zombava da alegria, porque a família era de Maria. Aqui viemos para escutar palavras firmes de como amar. Motivos sempre temos para crer, somos as famílias do amado crescer. Então, meus irmãos, esta é a família que Deus quer. Uma família abençoada, uma família profética, uma família que tem altar, uma família que vai à missa, uma família que lê Bíblia, uma família que tem devoção a Nossa Senhora, a São Miguel Arcanjo, a São Bento, Padre Pio, Beato Carlo Acutis. Meus irmãos, se o demônio tem os deles, nós temos os nossos. E quando você estiver triste pensando, mas esse mundo é difícil, esse mundo não tem solução, olhe para Nossa Senhora. Foi ela quem disse: no final, o meu imaculado coração triunfará. Eu quero estar com Nossa Senhora. Nós queremos cantar vitória com Nossa Senhora. Quem está com Jesus já é mais do que vencedor, e quem está com Maria não fica desiludido. Ela é a luz da lua, Jesus é a luz do sol. Por isso que Maria aparece em cima de uma lua, a mulher com uma coroa de 12 estrelas, vestida de sol, vestida de Deus, tendo a lua nos seus pés. De onde, meus irmãos, vem a nossa luz? De onde, meus irmãos, vem esse brilho que o Senhor quer que nós tenhamos? Vós sois luz. Ela vem de Jesus. Eu gosto muito de Moisés. Moisés conversava com Deus face a face, na tenda da reunião. Ele conversava com Deus face a face. Quando Moisés saía da tenda
ia falar com as pessoas ficavam assim: que é isso, Moisés? Pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Moisés, o que está acontecendo? O seu rosto está brilhando. A gente não consegue olhar para o seu rosto, porque ele viu a glória de Deus, ele viu a luz de Deus. Então Moisés colocava um véu no rosto, porque as pessoas ficavam incomodadas com o brilho dele. Hora que ele ia falar com Deus, ele tirava o véu. Meus irmãos, guarde isso. Quem quer que você brilhe é Deus. As pessoas querem que você seja uma pessoa apagada, uma pessoa sem vida. Eu não sei se vocês têm essa expressão aqui. Lá em Minas tem muito. Nossa, eu encontrei com tal pessoa, ela estava tão apagada, quer dizer, sem vida, reclamando, triste, uma cara que não gosta de nada. Não, o Senhor está falando: vós sois luz, vós sois luz, vós sois luz. Então diga: eu sou luz, a minha família é luz, eu nasci para iluminar. Meus irmãos, você tem que ficar triste se as pessoas começarem a apontar os seus erros, os seus pecados, as suas mazelas. Se o mundo começar a aplaudir você, fique triste. Mas se o mundo começar a criticar você, fique feliz. É sinal de que Deus está aplaudindo, é sinal de que Deus está abençoando, porque a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Eu quero, nesses nossos instantes finais, que você assuma na sua vida uma palavra de Deus que está em Isaías 59, do 21 e do 60, de 1 a 3. Quem tem Bíblia pode abrir, quem não tem, anote. Isaías 59, 21 e 60, 1 a 3. Deus está fazendo com as famílias uma aliança. Amém? Você quer fazer uma aliança com Deus? Você quer que a sua família tenha uma aliança com Deus? Porque a aliança no dedo é uma papagaiada. Você tira essa aliança com muita facilidade. E tem mulher que fica brigando com o marido: cadê a aliança no dedo? Meu filho, eu não estou preocupado com a aliança no dedo, eu estou preocupado com a aliança no coração. Essa ninguém tira. A fidelidade, o amor, a verdade, a hombridade, a justiça, essa é a aliança do coração. Deus quer fazer conosco uma aliança do latim testamentum, né? Antigo Testamento, antiga aliança. Novo Testamento, nova aliança. Deus quer fazer com você hoje um testamento, uma aliança com as famílias do crescer. E qual é esta aliança? A palavra de Deus vai dizer: meu espírito que sobre ti repousa, e as minhas palavras que colocarei em tua boca não deixarão os teus lábios, nem dos teus filhos, nem dos seus descendentes, os seus netos, diz o Senhor, desde agora e para sempre. Meu irmão, quando você faz a experiência de Deus, Deus abençoa a sua vida, e por causa de você, Deus abençoa a sua família, e por causa de você, Deus abençoa os seus filhos, e por causa de você, Deus abençoa os seus netos. Quando você reza, você manda uma onda de graças para toda a sua família. Quem aqui já ouviu falar da aliança de Deus, da promessa de Deus com Abraão, que ele teria um filho? Quem já ouviu? Filhinho de Abraão é Isaac. Quando Abraão recebe a promessa, ele tem 75 anos. Quando os anjos que estão indo para Sodoma e Gomorra passam onde Abraão estava, ao meio-dia, na porta da tenda, Abraão está com 100 anos. E os anjos vão dizer para ele, um dos 3 anjos, 2 era para destruir Sodoma e Gomorra, um era o anjo de Abraão, era o anjo da promessa. O anjo vai dizer: ano que vem eu passarei por aqui, e você terá um filho nos teus braços.
Abraão exultou. Deus que prometeu, ele haveria de cumprir. Agora me respondam, meus irmãos, onde que Abraão estava? Com a cara no sol, ao meio-dia, pronto para a graça. E os anjos vão perguntar para Abraão: onde que está a sua mulher? Porque os anjos não são da ideologia de gênero, né? Eles sabem que homem não gera. Então ele queria saber da mulher. Onde está a sua mulher? Abraão vai dizer: ela está na tenda. Olha que interessante. Se eu fosse o anjo, eu tinha falado assim: Abraão, chama Sara. Aí Abraão falaria: Sara, vem receber a bênção do anjo. Aí viria Sara. Aí o anjo: eu vou tocar no teu ventre. Ano que vem, Sara, eu vou passar aqui e você terá um filho. Abraão: ele tocou no útero da minha mulher, agora vai. O anjo pergunta: onde está a tua mulher? Abraão responde: na tenda. Ele não manda chamar a mulher, porque quem acreditava era Abraão. Quando eles falaram: ano que vem você terá um filho, Sara está dentro da tenda. Ela já é idosa. Ela ri da promessa de Deus, como as pessoas riem de você quando você diz que acredita. Ela riu e ela disse assim: mas será que com a minha idade eu vou conhecer o amor? Safadinha, né? Será que com essa idade eu vou conhecer o amor? E o anjo disse: por que você riu? Ela disse: eu não ri, riste, mas a promessa será cumprida. Gente, o que eu estou pregando para você? Receba essa palavra. O anjo conversa só com Abraão, porque Abraão é um homem de fé. E talvez Deus pergunte para você, como perguntou para Abraão: cadê a sua mulher? Está lá na tenda. Cadê o seu marido? Está lá em casa. Cadê o seu filho? Está no carnaval. Cadê seus netos? Estão na praia. Mas Deus olha para Abraão e vai falar assim: não interessa a tua mulher, a promessa é para você, Abraão. Ano que vem nós vamos passar por aqui e você terá um filho nos braços. A graça foi para Abraão, mas respingou em quem? Em Sara, porque é ela em que geraria o filho. Então receba esta palavra. Você que está no crescer, Deus está olhando para você. Você é o Abraão da sua casa, e Deus está falando para você: ano que vem eu voltarei aqui e eu te verei com a tua graça. A graça que você veio buscar aqui está atingindo o seu marido, o seu filho e os seus netos, pelo poder da sua fé, e você verá a graça realizada. Não são eles que precisam crer, é você que precisa crer. Então diga: eu creio. Então receba a graça, meu irmão. A graça será dada não é por aqueles que não creem. A graça ela vem por você que crê. Padre, mas a Sara não está aqui. Não interessa a Sara, não interessa filho, interessa a sua fé. Você está debaixo de promessa de Deus. Amém? Vamos ficar de pé para a bênção, que o tempo esgotou. Nós vamos conceder a bênção com a relíquia de o beato Carlo Acutis, e eu quero convidar para vir aqui à frente rapidinho os casais que querem engravidar, porque ano passado eu nunca vi tanto neném que apareceu. Um tanto já me procurou aqui, uns não vieram porque estão ainda gestando, o neném está muito pequenino, mas os casais que querem esta bênção especial podem vir, e o milagre acontece. Se aconteceu na vida de Abraão sem a mulher, já é uma graça. E você que está com a sua esposa, não é não? Então os casais fiquem um ao lado do outro. Lembrando que a mulher já testemunhou, né, aqui, aquela que veio, mais uma acabou de chegar aqui, ó, da gravidez. Não para não, ó. Ontem vieram 2 casais, aqui Alex e Samara, agradece a graça alcançada em 2023, com a bênção do padre para engravidar, mais um neném.
Aí. Ela tá aqui. Cadê ela aí, que deu o testemunho do neném? Ah, Deus abençoe. A mulher na frente do marido, o marido vai abraçá-la por trás, com a mão no útero. Pode ir puxando para cá um pouquinho, para os outros entrarem aí. E você que já é papai e mamãe, você vai ser intercessor destes casais. Ano que vem nós queremos pelo menos uns 10 meninos, e se vier gêmeos também, tá valendo. Que a graça venha dobrada, não tem problema, né? Você que já tem um menino, uma menininha que quer mais, receba a bênção. E de maneira especial, com a intercessão de um jovem, Beato Carlo Acutis, cuja relíquia de primeiro grau está aqui conosco, uma visita para o crescer deste ano, uma bênção toda especial para os casais. Então você que é papai e mamãe, estenda a sua mão direita em direção dos casais. Você pode receber a bênção por algum casal que você conheça e que não está aqui. Aí você coloca a mão no seu coração e mentaliza o casal. Fala, essa bênção é para este casal, é para esta mulher. E você que está aqui, a mulher com a mão no coração, o homem com a mão no útero da mulher. A mulher, se quiser arrumar a mão do marido, que ele põe a mão no umbigo, não é aí que é o útero, né? E se você, mulher, está sozinha, você coloca as duas mãos no seu útero e fecha os seus olhos agora. Você que veio receber esta bênção, mostre para Deus por que você quer ter um neném. Qual a importância desta criança na sua vida? Imagine você, homem e mulher, quando você descobrir que está grávida, o casal, você, mulher, como que você vai contar para o seu marido que você está grávida? Como que você vai fazer essa notícia tão esperada? Amor, como que você vai dar essa notícia? Depois que você, marido, ficar sabendo, quais as pessoas que você vai contar? Qual a primeira pessoa que você vai ligar? Nós estamos, ou talvez fazer uma festa, um almoço, e ali você anuncia para toda a família. Choro, abraço, gratidão a Deus. Eu quero que você, mulher, que veio receber esta bênção, imagine você grávida. Como que você se imagina grávida? Qual é o estilo de roupa que você vai querer usar? Você que já viu mulheres grávidas na rua, você pensa assim, o dia que for eu vou querer usar aquela roupa, vou querer ser aquilo ali. Talvez algum desejo. Como que será o quartinho do seu neném? Mentaliza. Se for menino vai ser assim, se for menina vai ser assim. E recebam a bênção. Deus eterno e todo-poderoso, volvei o teu olhar sobre estes casais que aqui estão, aqueles que estão sendo aqui lembrados, e tantos que recebem esta bênção aí de casa. Vede, Senhor, o desejo que eles têm de conceber uma vida que faça diferença em suas vidas. Este é o desejo desta mulher de ser mãe. Este é o desejo deste homem de ser pai. Este é o desejo deste casal de receber de ti esta bênção transformadora e que haverá de gerar vida. Maria Santíssima, interceda por cada mulher, por cada futura mamãe. Toque agora no útero desta mulher, a senhora que foi mãe de Jesus. Interceda por estas mulheres que querem ser mães. São José, interceda por estes homens, por este esposo, para que ele seja pai. Seja o seu intercessor, seja o seu exemplo de virtude,
de paternidade, de cuidado. Senhor Jesus, Jesus das santas chagas, estenda a tua mão chagada e que uma gota do teu sangue recaia no alto da cabeça deste casal, indo à origem desta infertilidade. Unge, Senhor, o aparelho reprodutor feminino, cada óvulo, ovários, trompas, útero, hormônios. Unja, Senhor, o aparelho reprodutor masculino, cada espermatozoide. A última palavra não é da medicina, é tua, Senhor. Toca no coração de mulheres angustiadas, porque elas já ficaram grávidas, mas ocorreu aborto espontâneo, e elas têm medo de que tudo se repita, e em nome de Jesus eu profetizo, não se repetirá. Essa criança virá com saúde, e ela vai crescer em estatura, sabedoria e graça. Cura, Senhor, todo o trauma deste casal, que vem do tempo da sua gestação, do útero da sua mãe, todo medo consciente ou inconsciente de não ser um pai suficiente, uma mãe suficiente. Desde já nós te louvamos, exaltamos e bendizemos, porque o Senhor está fortalecendo o seu anjo da guarda. E o Senhor me concede uma visão muito bonita, muito bonita. Ao lado dos casais tem dois anjos grandes, que são o anjo do marido e da esposa. Mas o Senhor me concede a visão de muitos anjos pequeninos chegando perto de você. É a sua gravidez que já é verdade no coração de Deus. Assuma, diga você marido, diga você esposa, é a minha criança que está vindo, é o meu bebê que está chegando, pelo poder e pela graça de nosso Senhor. Por intercessão de São José, de Maria Santíssima, dos santos anjos e arcanjos, pela imposição da relíquia do beato Carlo Acutis, o jovem que buscou o céu, desça sobre esses casais e permaneça a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Como que se chama? Vamos aplaudir? Vamos aplaudir? Deus abençoe. Ano que vem eu volto e você vai me mostrar o seu bebê, ou nos braços ou no útero. E quem sabe eu não vou ter a alegria de batizar o seu filho. É uma graça, ó. Imagina, hoje não tem neném, daqui um ano já tem batizado. Como que se chama a grande festa da igreja, que nós lembramos a encarnação de Jesus, o nascimento de Jesus? É Natal. Hoje pode ser Natal na vida destes casais. É o início da gestação de uma nova vida. O meu sonho, como é o sonho também de Padre Zezinho, que Natal não fosse um dia, que Natal pudesse ser todo dia, Jesus nascendo e renascendo nos nossos corações. Tudo podia ser melhor se Natal não fosse um dia, se as mães fossem Maria e se os pais fossem José, e se a gente parecesse com Jesus de Nazaré. Tem como? Claro que tem. Pensemos mais em Deus, que quando a gente pensa em Deus, a gente pensa no amor. Vamos cantar isso. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Pensando em Deus, estou pensando no amor. Estou pensando no amor. Os casais, para você. Estou pensando em Deus. Estou pensando no amor. Tudo podia ser melhor. Tudo podia ser melhor se o Natal não fosse um dia, e se as mães fossem Maria, e se os pais fossem José, e se os filhos parecessem com Jesus de Nazaré. Vamos pra bem bonito.
estou pensando? Estou pensando em Deus. Família, luz do mundo. Estou pensando no amor. Crescer 2024. Estou pensando em Deus. Comunidade São Pio X. Estou pensando no amor. Para encerrar, canta. Tudo podia ser melhor. Tudo podia ser melhor Se Natal não fosse um dia, se as mães fossem Maria, e se os pais fossem José, e se os filhos parecessem com Jesus de Nazaré. Bem bonito. Estou pensando em Deus. Estou pensando no amor. Gente, Deus abençoe a todos. Estou pensando em Deus. Até ano que vem, se Deus quiser. Estou pensando no amor. Mais uma vez, estou pensando. Estou Pensando em Deus. Vós sois luz do mundo. Estou pensando no amor. A sua família é luz da terra. Estou pensando em Deus. Com os braços. Estou pensando no amor. Deus abençoe, gente. E até ano que vem, se Deus quiser. Amém.